Glória a Deus! Aplauda mais forte ao Senhor! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Bom dia, igreja! Paz seja convosco, amém? Você veio aqui adorar o Senhor? Temos uma mesa posta na nossa presença hoje, na nossa frente hoje. Nós vamos relembrar aquilo que o Senhor já fez por nós. O sacrifício de Jesus na cruz, em favor dos nossos pecados. Ele não merecia, mas Ele se deu. E que nós possamos clamar por essa presença, por essa graça, pela misericórdia do Senhor que se renova todos os dias na nossa vida. Que nós possamos estar entregues na presença do Senhor, como eu sempre digo. Que o seu coração esteja diante do Senhor nessa manhã, nesse dia. Que você fale para o Senhor aquilo que você veio fazer aqui, que é adorá-lo, que é benzê-lo, que é tocá-lo, que é ouvi-lo. E que você dê liberdade de atuação para o Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã nós já sentimos a presença do Senhor poderosamente. Houve um mover aqui, não vai ser diferente nesse culto. Mas que você esteja atento, que você glorifique, que você exalte o nome do Senhor. Que o Senhor possa se sentir alegre de ver você na presença dEle nessa manhã, amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós estamos aqui na sua casa, Senhor. Na sua presença não há lugar melhor onde possamos estar, Senhor. Nós queremos estar constantemente na sua presença, não somente quando estivermos neste lugar, Senhor, mas quando ninguém vê, no ordinário da nossa vida. Nós queremos estar diante de Ti, te obedecendo, te servindo, te adorando. Que o Senhor venha sobre nós. Nós queremos declarar a sua magnitude, o seu poder, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grande e o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. É o que nós te pedimos nessa manhã e te glorificamos e aplaudimos o seu nome. Glória a Deus!
montanhas vão cair, os demônios fugirão. Nós temos autoridade para isso, querido. Eu falava de manhã que a irmã Sandra, quando eu ministrei aqui sobre a fé, sobre o grãozinho de mostarda, ela me trouxe vários grãozinhos de mostarda, um pacotão assim de grãozinhos de mostarda. E eu fiquei olhando aquele grãozinho. Eu falei, Senhor, será que a minha fé não é equivalente a esse grãozinho? Será que eu não consigo confiar no Senhor um pouquinho? Será que eu não consigo esperar no Senhor? Será que eu não consigo ouvir o Senhor? Será que eu não consigo obedecer ao Senhor? A fé é algo que nós precisamos exercitar todos os dias e praticar todos os dias. As coisas com o Senhor, como eu falava pela manhã, nem sempre são palpáveis. Mas nós temos que crer, nós temos que prosseguir, nós temos que continuar. E o Senhor é conosco. E vai chegar um dia que nós estaremos lá com o Senhor na glória e tudo fará sentido e nós seremos transformados. E essas coisas que nós precisamos aqui nesse mundo terreno já não farão mais sentido. E nós só desejaremos e ansiaremos e louvaremos a presença do Senhor, daquele que é digno, daquele que é poderoso. Mas ainda que nós não estejamos lá, o Senhor se faz presente aqui. E nós podemos senti-lo. Que você sinta o poder do Senhor aí onde você estiver. E que você abra sua boca e que você dê lugar ao Senhor. Como eu falei também, que seja um grande ensaio. Para que quando nós chegarmos lá, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, dia e noite, noite e dia. Porque é isso que nós faremos. Que as suas lamparinas estejam acesas, estejam cheias da presença do Senhor. Que todos os dias seja um maranata, ora vem Senhor Jesus na sua vida. Que você clame a Ele nessa manhã e diga para Ele, Senhor, Tu és adorado entre nós. Glória a Deus. És adorado entre nós. Diga, tão desejado aqui, Senhor. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Arrebatada.
Bom dia, paz seja convosco. Você tem coragem de abençoar quem está pertinho de você aí? Dá para ele um bom domingo, um bom início de semana, um bom mês de número 11. Dá um tudo aí para ele aí. Deus abençoe, graças a Deus. Que o poder do Espírito Santo venha de maneira abundante sobre a sua vida. Quantos recebem? Diga, eu recebo. Graças a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Quero te contar um segredo maravilhoso. Quantos querem prosperar aqui? Muito, 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 muito. Tem uma chave e eu vou dar essa chave para você. Quantos querem essa chave aí? Deixa eu ver. 11 de Provérbios, lá no verso 24, diz assim: que a liberalidade, ou seja, o coração liberal, aqui, amiguinho, presta atenção, aqui ó, coração liberal, está ouvindo? Se o seu coração não for liberal, a prosperidade não vai aumentar. O texto está falando assim: quem tem coração liberal, ele será acrescentado mais e mais. Então nós estamos em novembro. Dezembro tem mais ou menos para você. Janeiro tem mais ou menos para você. Percebeu? Então, à medida que o tempo vai avançando, você só vai assim, filho, ó, presta atenção aqui, ó. Ó o gráfico, ó. Quantos querem estar nessa crescente aqui? Deixa eu ver. Então a chave está aqui dentro, ó. Antes de você cooperar, antes de você ofertar, antes de você dizimar, você precisa abrir o peito, rasgar o peito e dizer o seguinte: então, coração, você é liberal para as coisas de Deus? Sou, parabéns. A prosperidade vai fazer isso aqui, ó. Já viu? Quem já soltou pipa aqui e descarregou a linha toda? Deixa eu ver. A linha faz assim, ó. E você vai prosperando cada vez mais. A minha oração é que você prospere e não tenha limites para a prosperidade de Deus na sua vida. Amém? Quantos recebem dessa chave aí? Mas tem outra chave, que essa chave aqui você não pode usar ela não. Não, pastor, não pode não. Por quê? Porque essa chave aqui, ela não destrava, essa chave ela trava tudo. Saúde, prosperidade, unção, ministério, trava tudo. A Bíblia diz que se você reter além do que é justo, olha lá, se você retém além do que é justo, a sua vida, ela não vai ser de ganho, a sua vida vai ser do quê? Fala alto para mim ouvir. Perda. Então você tem duas chaves para usar. Primeira, coração liberal. E a prosperidade vai crescer cada vez mais. Isso vai parar nos seus bisnetos. Está me ouvindo? A Bíblia diz que a bênção dele vai até 1000 gerações. Até quantas gerações? Não para não, é... Vai. Tenha sempre um coração o quê? Liberal. Agora, que tristeza é de ver o camarada reter além do que é justo. O que é reter além do que é justo? É Deus tocar o seu coração, você entra aqui, estaciona o carro e o Espírito Santo fala assim: Alex, eu quero essa parcela da sua fidelidade. Aí você diz assim: não vou fazer não. Reteve além do que é justo, vai ser para a sua perda. Vai ser para a sua perda. O pneu do carro fura. Você vai ligar o liquidificador, ele faz assim, puf. Você vai ligar o chuveiro, ele faz assim, puf. Hein? Não funciona nada. Aí você fica olhando, o que será que está acontecendo? Será que o Satanás está furioso? Não tem a ver com o Satanás. Tem a ver com a sua liberalidade. Você só não tem um coração liberal. Você está retendo além do que é justo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Portanto, eu quero que você use a primeira chave, do coração liberal. Coração liberal tem prosperidade para mim e para você, sem medidas, em nome de Jesus. Você pode animar e abençoar quem está próximo de você, dizendo: prosperidade sem medida para você. Viu, seus olhos? Prosperidade sem medida para o senhor. Lu, sem medida. Cabral, sem medida. E quando você ficar ricão aí, me chama para churras. Vamos abençoar a obra do Senhor? Corações liberais, fiquem de pé, por favor. Enquanto você se coloca de pé, eu vou me curvar neste altar.
para pedir a Deus sobre a sua vida. Põe sua mão no coração e diga a Ele: Senhor, a minha vida agora é liberal para o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui homens e mulheres liberais agora, e nós encontramos na Tua palavra que a liberalidade faz o crente prosperar, a alma generosa prospera, diz o verso 25. Em contrapartida, aquele que retém além do que é justo é para pura perda. Livra este homem, livra esta mulher, Senhor Deus, de retermos aquilo que o Senhor nos pediu. Se o Senhor nos pediu de coração liberal, nós então deitamos no Teu altar, antes das nossas ofertas, a nossa fé, a nossa liberalidade, a nossa unção de obediência, nós deitamos no altar. Assim seja. Prospera muitas vezes esses dízimos e essas ofertas, e a vida de cada homem e de cada mulher, em nome de Jesus. Quem crê em milagres diz amém. Tenha liberdade de vir ao altar trazer a sua contribuição. Nós vamos retornar dentro de alguns instantes. Olá, igreja, a paz seja convosco. Confira a seguir nossa programação para o mês de novembro. No dia 8 teremos Encontro Kids, Game Day para meninos a partir de 4 anos. O evento será das 14 horas às 16 horas aqui em nossa igreja. Faça a inscrição do seu filho através do link em nossas redes sociais. Ainda no dia 8, às 19 horas, nossos teens estarão reunidos para a grande festa de encerramento do ano. Procure Beth ou Wilson para mais informações. No mesmo dia, teremos culto de jovens e adolescentes às 20h30. Contamos com a sua presença. No dia 15, às 10 horas, nossas irmãs estarão reunidas para o último devocional de mulheres, com ministração da pastora Ana Ribeiro. O encontro será realizado em Chácara, no Riacho Grande. Procure as irmãs Kátia, Yolanda ou Isis para fazer a sua inscrição. Ainda no dia 15, teremos Encontro Kids, joias preciosas para Deus para meninas a partir de 4 anos. O evento será das 14 horas às 16 horas aqui em nossa igreja. Faça a inscrição da sua filha através do link em nossas redes sociais. No dia 22, às 7 horas, o grupo missionário de homens terá o último café da manhã do ano. Fale com o líder Davi Modesto para mais informações. No mesmo dia, às 19h30, teremos a formatura de nossos irmãos que concluíram o curso Casados para Sempre. Convidamos toda a igreja para festejar conosco. Reserve o dia 28 em sua agenda para o último encontro de adolescentes do ano. Fale com Davi ou Eduardo para saber mais. No dia 29, nossos jovens e adolescentes estarão reunidos para o último culto. Incentive o seu filho a participar. No dia 6 de dezembro, toda a igreja está convocada para a consagração de 2026. Será uma noite muito especial e uma grande oportunidade de conhecer as equipes que servirão ao Senhor no próximo ano. Contamos com a sua presença a partir das 19h30. No dia 14 de dezembro, celebraremos nossa tão aguardada cantata de Natal. Neste dia, faremos somente 2 apresentações, às 10 horas e às 18 horas. Convide amigos e familiares para um lindo espetáculo. Você não pode perder. A IEC Alves Dias é uma igreja com células. Semanalmente, nossos irmãos se reúnem em suas casas para um encontro edificante de muita comunhão. Venha se conectar conosco e encontre a célula mais próxima de você. Todos os sábados, nossos irmãos saem às ruas para levar o amor de Cristo através do evangelismo. Junte-se a nós nessa missão tão importante. Também aos sábados temos escola bíblica às 16h30, com aulas para toda a família. Incentivamos toda a igreja a se juntar a nós nos fins de semana. O projeto Ainda há Esperança acontece todos os domingos e você pode contribuir com doações de roupas, alimentos ou até mesmo se juntando a nós no campo missionário. Procure a pastora Luciana para saber mais. Não se esqueça do Quilo do Amor. Contamos com a sua ajuda para abençoar nossos irmãos com doações de alimentos. Para mais informações, acompanhe nossas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram IEC Alves Dias. A paz! Jesus enviou seus discípulos, 2 a 2, com a missão de achar uma casa que se abrisse para receber a paz do Senhor. No projeto Casa de Paz, faremos exatamente o mesmo. Formaremos dezenas de duplas com membros de nossa comunidade e enviaremos à procura de pessoas e famílias que estejam abertas para o mover de Deus, propondo que abram suas casas para receber a paz de Jesus. Uma vez encontrada a casa,
faremos uma reunião semanal durante um período limitado de 7 semanas, onde cada dupla levará a palavra de Deus à Casa de Paz. Cremos que o resultado será a maior manifestação do poder de Deus já realizada em nossa igreja. Famílias serão restauradas, viverão tempos de prosperidade e paz. Muitos deixarão vícios e serão curados. Envolva-se, abra sua casa para o projeto e faça parte desse mover. Mude sua história, sua vida não será mais a mesma. Amém. Abra sua casa, ajude a gente a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certamente. Quantos aqui podem testificar que um dia alguém foi lá, pregou o Evangelho para você e você hoje é muito abençoado? Quantos podem testificar? Faça isso por outros, por favor. Abra a sua casa, dá na secretaria lá os seus dados. Lá nós vamos enviar lá 2 semeadores da paz para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, tá certo? Garotada de 2 a 5 anos na sala pastoral, eles vão para o culto infantil. De 6 a 9 anos ainda não, por favor, porque nós estamos em obras e ainda a sala deles lá está em situação precária, por favor. Espero que você nos compreenda, tenha um pouquinho de paciência. Daqui a pouquinho a gente retorna aos modos naturais aí, a gente volta para a sala, mas enquanto isso, por favor, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Enquanto eles estão se dirigindo aí, eu quero chamar aqui à frente, hoje eu quero dizer a você que é um dia muito, muito alegre, muito especial para a igreja. Por quê? Porque há 50, 60 dias lá atrás, nós empreendemos um projeto de orarmos, de ganharmos almas, de batizarmos essas almas e trazermos a ceia para eles, a primeira ceia. Para mim hoje vai ser uma honra participar e oferecer a você o corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vitória para a igreja. Nós estamos hoje aqui, trazendo aqui, vamos servir a primeira ceia depois de 40 dias de oração e jejum. Nós estamos muito alegres e toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele merece honra e Ele merece glória. Quero chamar os meus pastores aqui para me auxiliar, por favor. José Modesto Neto, está aqui você, José Modesto? Cadê o irmão José Modesto? Está chegando ali, ó, ele ali, ó. Ali, pastor Cássio. Ele está ali, está chegando ali com a garrafinha dele ali. Por favor, irmão Modesto, irmão José. Cadê o santista gente boa aqui, ó? Cristiano Palhares Souza. Está aqui o Cris? Eu não vi ele não, né? Provavelmente vem à noite, né? Ivan Viana dos Santos, está aqui, Ivan? Oh, graças a Deus, pastor. Aqui, vem, pastora Rita. Olha o Ivan aqui, graças a Deus. Alexandre Talarico Amaral, está aqui, Alexandre? O Alexandre, cadê você? Não veio, não? Sofia Versiane Silva, ela está aí, eu vi ela aí. Aí, pastora Kátia, por favor. A alegria dela. Davi Lucas Silva Santos, está aqui, Davi? Cadê você? Ô, Davizão ali, ó. Eita, que alegria, pastor Cássio. Que alegria. Ô, meus irmãos, você que eventualmente está aqui na igreja e você ainda não recebeu esse documento chamado cartão de membro, você caracterizado como membro da igreja do Evangelho Quadrangular, por favor, isso aqui, irmão, abre portas para você. Ó, se o BOP invadir lá o seu bairro, com fuzil, com tudo, com helicóptero, e ele render você, e você apresentar esse cartão e falar que é amigo da pastora Rita, ele libera você na hora. Então vai na secretaria, por favor, dê os seus dados e no culto de ceia nós vamos receber você aqui como membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quantos recebem esses nossos irmãos como membros dessa igreja com alegria? Estenda as suas mãos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada homem, de cada mulher. Eu agradeço a vida, Senhor Deus, dos nossos amados, colocando as nossas mãos sobre o alto de sua cabeça. E como igreja, nós os recebemos, que eles encontrem nessa igreja, Senhor, um ambiente saudável, aonde eles possam se alimentar da Tua palavra e que eles também possam, de igual forma, Senhor Deus, fazer discípulos, para que todos possam declarar que o Senhor ainda opera milagres nos dias de hoje. Nós já Te agradecemos e os recebemos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, cuidado ao descer os degraus, enquanto eles estão retornando para
o seu local de assento, eu quero ter aqui um momento de oração juntamente com os senhores. Então, a Bárbara não está aqui não, né? A missionária Bárbara, ela veio no culto 1, mas nós enviamos a missionária Bárbara para uma viagem missionária até a África, mais precisamente em Guiné-Bissau, onde o nosso pastor Wilken está servindo lá. Nós temos uma base missionária lá na África, e eu não vou falar de valores, tá? Não vou falar de valores, mas na sua casa, você entra lá no Google e coloca lá quanto que está uma passagem de ida e volta para a África, Guiné-Bissau. Depois você me fala. E ela tirou tudo do bolso dela, tá certo? Tudo do bolso. Não vou falar de valores, não. Para você ver o quanto que alguém investe para salvar uma vida, tá? Faz uma pesquisa lá, quanto é que está uma passagem de ida e volta lá para Guiné-Bissau, na África, tá bom? E a igreja também abençoou, né, com uma oferta missionária para que ela pudesse estar lá conosco. E a partir deste dia, eu quero que você se comprometa a orar pela nossa irmã missionária Bárbara, que estará em viagem missionária na África, em Guiné-Bissau. A Karina não está aí, mas ela pediu aqui dizendo o seguinte: aqui no Cooperativa vai abrir uma empresa nova, e juntamente com a empresa nova, muitas vagas. Se eventualmente você estiver interessado, na secretaria você dá os seus dados lá, nós vamos fazer você entrar em contato com a empresa com o seu currículo, tá certo? A irmã Cláudia Fidalgo está pedindo oração, a irmã Daiane. Fabinho, você está aqui, Fabinho? Sobe aqui comigo no altar, por favor. Leopoldo Martins é o pai do irmão Santana. Está aqui, Santana? Cadê você? Santana está aqui? Vem cá, Marília, por favor, vem representar aqui o seu Leopoldo. A Angélica teve um AVC, é amiga da Ju. Ju, você está aqui? Cadê a Ju? Está aqui? Vem cá, por favor, representando a Angélica. O Moacir teve câncer, está com câncer, está na UTI, é o pai da amiga da Ju, está aqui representada também. Eu quero que você agora una a sua fé juntamente comigo. Se não for muito incômodo você se colocar de pé, estender as suas mãos e mandar fogo para esse altar, clamando por cura e milagres, em nome de Jesus. Quantos creem em milagres? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos agora, Senhor Deus, apresentando a irmã Cláudia, a irmã Daiane, o irmão Leopoldo, a irmã Angélica, o Moacir. Que o poder de cura que repousa no nome bendito de Jesus venha sobre a vida deles agora. Nós repreendemos o espírito da morte, repreendemos agora toda a operação do erro, toda a operação de bruxaria, toda a operação de malignidade caia por terra agora, e no nome de Jesus, que nós declaramos do alto da cabeça até a planta dos pés, a cura que repousa no nome de Jesus. Nós já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Aplaude o nome dele. Graças a Deus. Permaneça em pé, por favor. Pastor Cássio vai pregar uma boa palavra a você. Obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe. Tome seus lugares. Pastor Cássio, que o Senhor use a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Paz seja convosco. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler do verso 48 até o verso 59. Evangelho de João, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Está aparecendo aqui na tela também, vai aparecer o texto, né? Antes da gente ler, vamos orar? Então, feche seus olhos, fala com Deus, pede para Deus me usar minha vida para falar ao teu coração. Senhor Jesus, a tua palavra será lida, a tua palavra será aberta, e eu te peço que, no nome de Jesus, no nome do Senhor Deus, o Senhor possa falar com a gente, o Senhor possa tratar no nosso coração. Te peço que não seja diferente como foi na primeira vez, no primeiro culto, e que a tua palavra encontre em nosso coração um cantinho aberto, um cantinho especial para recebê-la, para que a gente seja tratado. Eu oro no nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. O verso 48 diz assim, queridos: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Pode sentar, queridos. Eu coloquei como título, para a gente falar um pouquinho sobre essa passagem, o pão constituído de eternidade. Você pode repetir? O pão constituído de eternidade. Ou seja, o pão de Jesus, ele tem alguma coisa diferente. Aliás, muito diferente. Eu quero situar vocês, muito embora eu li vários versículos, e falar com vocês o que estava acontecendo nesse contexto. O que estava acontecendo aqui, o que antecedeu essa conversa de Jesus com esses caras, com esses judeus. O que estava, como dizem as pessoas, estava rolando aqui? O que estava acontecendo? Jesus já havia alimentado, tinha acabado de alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. E aqueles que presenciaram, que haviam presenciado esse sinal miraculoso, eles tramaram, eles tentaram fazer Jesus rei forçosamente. Vamos proclamá-lo rei. Poxa, o que esse cara fez é diferente, ele tem que ser o nosso rei. Quando Jesus fica sabendo disso, ao saber disso, ele retirou-se dali sozinho, daquele ambiente, ele foi para o monte. E quando Jesus vai para o monte, você sabe o que ele vai fazer. Ele tem uma explicação porque ele vai para o monte. Ele foi orar. Só que ficou aquele clima, aquela história, aquelas conversas. Olha, aconteceu isso. Ele fez um milagre. E na sequência, eles estão procurando Jesus. Os judeus ali, que conviveram, vão atrás de Jesus. Só que eles vão atrás de Jesus buscando, o texto diz, eu não li, mas o texto diz aqui nesse capítulo 6, que eles vão atrás de novos sinais miraculosos. Eles queriam novos sinais. Eles querem mais sinais. E além dos sinais miraculosos, o texto sagrado diz também que eles queriam mais pão. E quando Jesus também percebe isso, Jesus então passa a orientá-los. E Jesus, ele orienta esses caras que eles não deveriam ter como foco na vida somente aquilo que carrega em si prazo de validade. Tem muita coisa que a gente busca, que a gente prioriza, que a gente acha que não vive sem isso, que carrega prazo de validade. Muita coisa. Aliás, eu poderia dizer que 99% das coisas que a gente busca carrega prazo de validade. Tudo. Tudo que está nessa vida carrega prazo de validade. Eu estava conversando com o professor Marcelo Galvano depois do primeiro culto, porque eu fiz menção dele no sermão, de uma cidade que eu fui, que eu achei uma cidade linda, maravilhosa. Eu perguntei se ele conhecia, ele disse que não. E aí a gente começa a conversar e, de repente, no meio da fala, a gente diz o seguinte um para o outro: mas existem coisas maravilhosas nessa terra. Existem coisas lindas nesse mundo. E, aliás, elas só existem porque foram criações de Deus. Deus que criou tudo esse mundo bonito que você vê. A natureza foi Deus que fez. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que
aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que carregam no coração esse temor por Deus, existem coisas que não subiu no coração do homem. Lá é muito melhor. Em algum outro lugar é muito melhor, mas a gente fica preso nessa existência. Por isso que Jesus ele estava orientando esses caras a não terem foco na vida somente naquilo que carrega prazo de validade. O que você tem buscado que carrega prazo de validade? Que você fala, não vivo sem isso. Ah, pastor, eu lembro que quando a gente era garoto, tinha uma mocinha que congregava com a gente, que hoje também ela está beirando os 60, mas ela falava assim que ela não queria que Jesus voltasse, antes dela casar. Ah, eu não quero que Jesus volte antes que eu case, eu preciso casar primeiro, depois ele volta. E o pastor Marcelo, e o Marcelo Galvão também dizendo para mim, daquela pastora que vocês devem conhecer, uma pastora famosa aí no YouTube, aquela pastora Camila Barros, disse que ela foi para uma casa de um pastor em determinado lugar, e ela disse assim para o pastor, pastor, morando nesse lugar, é possível dizer, ó Maranata, dizer Maranata, ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus? Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque será que você está dizendo, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou não? A tua vida aqui é muito boa para você dizer, não, eu não quero que ele volte, eu quero casar primeiro, eu quero ter um carro primeiro, eu quero, ser alguma coisa primeiro. Jesus enxergou isso nesses caras. E Jesus disse para eles assim, que eles não deveriam buscar na vida o que carregava prazo de validade, mas pelo contrário, eles tinham que buscar na vida aquilo que carregava valor e peso de eternidade. É isso que Jesus está ensinando para os caras. A vida passa, a vida acaba. O sonho, ele não deixa de ser aquela coisa que era tão legal, depois você vê que não é tão legal como você pensava ser. E nessa conversa de Jesus, esse bate-papo com eles, eles também fazem menção, eles trazem à memória o episódio do maná. Que Deus ele providenciou para alimentar o seu povo lá no deserto. O maná que vinha, acordava de manhã, tinha aquela coisa na terra, eles comiam, e era uma coisa saborosa, e só podia comer por dia, mas eles eram teimosos, juntava mais do que precisava, chegava no final de semana, não tinha bicho, era um milagre de Deus. Só que Jesus quer aprofundar isso na cabeça deles. Aí Jesus fala que eles deveriam pensar numa coisa, olha, primeiro Jesus disse o seguinte, esse maná que vocês receberam não foi Moisés que deu para vocês, foi Deus que providenciou. Aí eles falam assim, lá no versículo 34, dá-nos sempre desse pão. Ele falou, mas se você comer o pão do céu, você não morre nunca, você não tem fome, então dá esse pão para mim. Aí Jesus falou assim, então vocês deveriam buscar, em se preocupar, em abastecer vocês do alimento, mas não um alimento com sustento temporário, o pão do sustento temporário. Não, vocês deveriam se preocupar em buscar o pão do sustento para a eternidade. É isso que vocês deveriam pensar. E aí Jesus então faz de novo a afirmação no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Porque, embora eu não tenha dito isso no primeiro culto, porque no 34, no 32, ele fala assim, declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Só que eles não sabem nem o que eles queriam. Aí Jesus declara no 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Se eles estavam pensando em outro pão, Jesus já abriu o jogo com os caras. O pão sou eu. Eu sou o pão da vida. E aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí, diante dessa afirmação, eu fui levado a uma reflexão. O que eu pensei? Eu pensei na minha vida, nas nossas vidas de hoje. Nós vivemos em um mundo que ele tem fartura do quê? De informações. É muita informação. Você tem informação para tudo. Nós vivemos num mundo que ele é extremamente tecnológico. É muita tecnologia. E a gente vive num mundo também que isso não precisa a gente ser muito esperto para perceber, de muito consumismo. Agora, o que não é diferente do nosso mundo para o mundo daqueles judeus que estavam diante de Jesus? Isso não muda nunca. Não muda em relação a que o que aqueles caras sentiam é o que muitos de nós sentimos hoje. A gente encontra muita gente
carregando muita fome e muita sede em sua alma. Muita gente. E o que é muito interessante dizer é que dentro desse grupo de muita gente que carrega sede, que carrega fome na alma, você vai encontrar muitas pessoas que têm quase de tudo. Que de repente mora na casa desse pastor, que a Camila Barros disse assim, é possível dizer, ora vem Senhor Jesus morando nessa casa? Será que o mundo engole tanto a gente, como diz Jesus na parábola do semeador, que aquela semente que cai entre os espinhos, ela não produz porque os espinhos a sufocam, e quando ele vai dar a interpretação da parábola para os discípulos, ele diz assim que isso aí são os cuidados, as riquezas, as fascinações do mundo, que não deixa a semente do evangelho florescer, e aí eu acho ela muito perigosa, porque ela concorre com a semente do evangelho. E tem gente que tem muita coisa, mas eles sentem que falta alguma coisa, falta algo. Falta alguma coisa. E eu acho que a razão para isso é fácil de explicar. Porque o coração humano, ou seja, o coração de todo homem, existe um buraco, existe um vazio. E esse vazio, por mais que seja bonito falar isso, alguém fala, nossa, isso é romântico dizer no sentido de beleza, mas é uma verdade. O coração do homem existe um vazio que só pode ser preenchido por alguma coisa que não é dessa terra. Nenhum pão terreno consegue preencher esse vazio. É um buraco, como se fosse uma peça. Eu gosto de pensar de Eclesiastes 11. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe algo que é eterno, a gente tem sede do eterno. Eu só consigo ser preenchido com o pão da vida, o pão que mata a fome de verdade. Porque é isso que Jesus está declarando. Jesus está declarando. Agora, tem cara que fala, não percebi isso. Ou tem cara que fala, eu percebi, mas não quero abrir pauta para discussão. Eu não aceito isso. E isso no capítulo 6 fica muito claro, diante dos nossos olhos, estampado, quando as pessoas vão até Jesus. Olha que interessante. Eles vão até Jesus. Mas eles vão até Jesus não porque Jesus fez coisas na vida deles. Não, eles queriam primeiro ver sinais e eles queriam pão. Pão para alimentar a barriga, o estômago, era para isso que eles queriam. Aí Jesus então fala, poxa, vocês vieram aqui atrás de mim, não por causa de mim, vocês vieram aqui porque vocês viram o sinal e ainda porque vocês comeram o pão que saciou a fome de vocês. Eles esqueceram de buscar o pão que mata a fome para sempre da alma humana. E aí diante disso eu quero entrar na nossa lição para hoje. A lição que eu quero entrar para nós hoje é que eu e você precisamos aprender a buscar na vida o que nos alimenta para a eternidade. O que te alimenta para a eternidade? O que é? Você sabe que no domingo passado, quando o pastor pregou, que ele mostrou aquele vídeo, eu fiquei um pouco chocado diante do fato de que a gente esquece das coisas que estão diante dos nossos olhos. E eu me lembro que naquele vídeo dizia assim que tem pessoas que leem a Bíblia só quando o pastor lê a Bíblia no culto de domingo. E aí você começa a pensar, puxa, isso é um choque, saber que nós somos chamados por alguém de fora, de crentes. Hoje mudou um pouquinho, né? Falei evangélico. Que a gente é chamado de cristão, e aqui vale tanto para o cristão católico como o cristão evangélico. Nós somos chamados de pessoas que são os pequenos cristos, nós somos denominados pelas pessoas, e nós gostamos de dizer muito isso aqui, e bater mesmo com toda a força, que nós somos o quê? Discípulos de Jesus, e de repente a gente busca tudo durante a semana, menos aquilo que vai alimentar a nossa vida e a nossa alma. Isso me chocou um pouquinho, e aí me chocou, mas ao mesmo tempo me alegrou, e aí eu me lembrei de um vídeo que eu vi uma vez, que falava sobre a mente viciada na pornografia, daqueles que são viciados em pornografia, e aí diz que o cara entra num buraco, numa cratera, ele não consegue sair de jeito nenhum, e aí eu fiquei ouvindo, eu falei, mas agora, e a solução para isso? E aí a solução foi também no domingo, quando o pastor falou que é comprovado no estudo que pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes, eles têm um percentual de mais de 60% que eles começam a se libertar disso. Por quê? Porque onde a palavra entra, vai limpando. A palavra é água que limpa, está sujo, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água e vai limpando. E do que nós temos tido fome nessa terra? Fome do quê? Você tem sede do quê?
E aí eu fiquei pensando que na nossa vida nós temos muitas coisas que nos alimentam, muitas coisas. E não necessariamente as coisas pecaminosas. Existem coisas que nos alimentam que não são pecaminosas. Não existe pecado em se alimentar daquilo. Mas a questão não é esta. Jesus não está tratando aqui de pecado ou não pecado. O que Jesus está tratando de um tema importante é sobre o fato deles estarem buscando, aqueles judeus estarem buscando um alimento temporário, que tem prazo de validade, que acaba, que o prazer se esgota, que acaba. Porque, por exemplo, o pecado da gula, se você comer uma pamonha, você come uma pamonha, quem gosta de pamonha, é saborosa a pamonha, é deliciosa. Aí você tem aquela coisa da gula, que é pecado também, mas ninguém fala do pecado da gula, a gente fala de tantos pecados, né? Aí você come a segunda, porque você acha que é aquilo que vai te dar prazer. Aí o prazer começa, você come 3, você come 4, você come 5, na sexta você não sente nem o gosto mais da pamonha. Você está, sabe, sei lá, assim, porque é isso a vida, é isso com as coisas da vida. Tem coisas que não são pecaminosas, mas são coisas que vão roubando o lugar de Deus no nosso coração. E era isso que Jesus estava tratando com eles. Vocês estão buscando coisas que, na verdade, até alimentam. Alimentam. Você come. Só que amanhã você tem vontade de comer de novo. Só que, tá bom, você pode dizer, mas a palavra também. Só que a palavra você não vai ter fome nunca. Fome nunca, porque você vai ser saciado. É bom que você tenha a fome da palavra, mas não no sentido que Jesus está falando com eles aqui. Comparando com o pão que você sente fome. Você sente fome, tem que comer hoje, amanhã, de novo, novamente. Aí Jesus faz uma coisa que chocou esses caras. Aí Jesus faz uma afirmação que choca eles. Jesus falou o seguinte, para ter vida de verdade, vocês vão ter que aprender uma coisa. Vocês vão ter que comer a minha carne e beber do meu sangue. Aí os caras entraram em choque. Porque o que isso significava? Eles não entenderam. Será que Jesus estava falando alguma coisa que carregava literalismo? Era literal? Jesus falava assim, quem não dá uma mordida aqui na minha coxa, uma bocada, engolir, não tem vida. Quem não vir aqui na minha nuca e arrancar um pedaço dela, assim, engolir, não tem vida. Era isso que Jesus estava falando? Jesus estava pregoando um culto ao canibalismo? Não, de jeito nenhum. O que Jesus estava dizendo é o seguinte para esse público, eu estou ensinando vocês que aquele que come a minha carne e meu sangue, e bebe do meu sangue, isso indica que existe por parte dessa pessoa comigo simpatia, existe o quê? Intimidade, você está participando da minha intimidade, da intimidade com Deus. Isso significa, comer a carne significa você receber a comunicação da própria vida de Deus na tua vida. Porque é isso que Jesus fala no Evangelho de João. Não tem como eu ter vida em mim se eu não comer da carne e não beber do sangue dele, não tem como. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, aprendam na vida de vocês, buscar ter comunhão comigo, porque isso é vital, isso é essencial para quem deseja crer. Acabou, é isso que Jesus está falando. Jesus ele não está deixando nenhuma dúvida em relação a isso. Carne e sangue são expressões fortes, carne e sangue, que evocam nessa passagem, nessa história de Jesus, nesse ensinamento de Jesus, elas evocam vida e a realidade da encarnação do Filho de Deus. E no sentido existencial, o significado de comer a carne de Jesus, comer a carne dele, significa você receber Jesus por fé e acolher Jesus por inteiro na sua vida, de modo que a sua vida seja conduzida pela vida dele em você. É isso que significa. O significado é exatamente esse, comer a carne e beber o sangue, porque a gente não crê aqui, quando eu como o pão, ele vira a carne de Jesus. A gente não crê, tem uma doutrina que crê nisso, a gente não crê assim. É um símbolo, e Jesus usou do símbolo. Quando Jesus, lá no caminho de Emaús, os discípulos foram lá, entra aqui, está tarde, ele partiu o pão, eles reconheceram, era o pão. E quando Jesus fala, comam da minha carne, é um pão, é um simbolismo, mas Jesus está falando, quem não tiver essa comunhão, essa intimidade, quem não abandonar essa intimidade com o mundo, com a vida, buscar mais os prazeres da vida, ainda que não sejam pecaminosos, mas você abortar Deus da tua vida e buscá-lo só quando te interessar, isso não é vida de verdade. Vida de verdade é quando você incorpora isso, Jesus na tua vida. Portanto, comer a carne de Jesus e beber do sangue de Jesus, ela tem um símbolo muito legal.
O que significa aqui, eu poderia dizer que é um quadro de dependência radical, é uma imagem de identidade, é uma imagem de comunhão e de uma dependência radical. É uma frase que eu aprendi, seguir Jesus, viver ao lado de Jesus, fazer as coisas do jeito de Jesus. E quando você segue Jesus, você faz o que Jesus faz, você acompanha Jesus, acompanha os passos dele e você segue ele, você está botando o pé ou os pés na eternidade. É isso que está acontecendo com você. Quem crê no Evangelho, quem recebe o Evangelho, quando ele faz isso, ele toma essa posição na vida. Eu creio no Evangelho, eu aceito Jesus. Você queira ou não queira, você já está pisando os pés na eternidade. É isso, Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, João 17,3, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna começou quando você falou, eu aceito Jesus. Ela não é aqui, a eternidade, mas a vida eterna, ela começa aqui. Aqui. Portanto, comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus Cristo representa o seguinte, é quando você começa a participar da vida dele. É participar da vida dele. É participar da vida dele e receber da vida dele agora e para toda a eternidade. E quem crê, ele só não recebe uma informação. Quem crê não é só alguém informado. Ah, não, eu sou informado agora. Quem crê, ele na verdade, ele participa. Ele incorpora. Ele ingere. Ele faz parte. Ele toma parte no negócio. É isso. Porque, lembra de que Pedro uma vez disse, e eu vou lembrar você, eu vou ler daqui a pouco o texto com você. Bota uma coisa na tua cabeça. Bota uma coisa no teu coração. Sem Jesus, não tem vida. Sem Jesus, você não tem vida. Eu não citei isso no primeiro texto, eu nem marquei para os meninos esse texto, mas tem um texto na primeira carta de João, no capítulo 5, que João, que conviveu com Jesus, ele é muito claro. Ele fala assim, 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele é claro, ele é escrachado. E aí, queridos, não se trata de religião, não se fala de religião aqui nessas horas. Se fala de relacionamento com Deus. Quem aceita Jesus, ele participa, ele se envolve no relacionamento. O relacionamento, ele com Deus, ele é assim, eu preciso me entregar. Comer o pão é relacional, não tem como viver sem ele. Viver sem Jesus não tem graça. Ah, mas é que você não sabe como que foi o meu final de semana passado, pastor. Foi maravilhoso, pode ter sido, mas tem prazo de validade. Na hora que você encara a vida de verdade, você fala, caramba, eu preciso de alguma coisa que me dê um suporte maior. Eu não preciso do suporte lá com os meus amigos. Aquilo é bom, é gostoso, é legal, vale a pena, é bacana, mas isso tem prazo de validade, tem teto. Chega lá, a alegria vence, passa, chega alguma coisa, alguma circunstância na vida. Agora, quando eu tenho Jesus na minha vida, quando eu tenho Jesus no meu coração, tudo é diferente. Agora, isso é convicção, isso é fé. Não adianta eu explicar para você, não dá para explicar. Eu vou abrir um parênteses aqui e fazer uma brincadeirinha. É que nem explicar para o corintiano o que é ser palmeirense, não dá para explicar. Simples assim, não dá para explicar. Estou brincando, você entendeu? Porque a gente troca de... A gente não, né? Mas o cara troca de mulher, o cara troca de igreja, o cara troca de país, mas o time de futebol ele não troca. Eu estou tentando fazer uma analogia para você entender como que muitas vezes Jesus, na nossa vida e a nossa relação com Jesus, ela é muito inferior ao nosso time de futebol. A gente ama mais o nosso time de futebol do que Jesus. Agora, a vida sem Jesus não tem graça. Aí eu quero lembrar de Pedro. Porque Pedro, o apóstolo, quando ele chega para Jesus, depois de Jesus perceber, o texto que eu vou ler aqui, que muitos discípulos, por conta do discurso dele, os abandonaram, né?
começaram a deixar ele de lado, Jesus foram embora, não quero mais ser discípulo. Jesus então fala para Pedro uma coisa, e para os 12, para Pedro e para os 11, para os 12, e vocês? Vocês não vão embora também não? Podem ir embora. Aí Pedro responde, mas por que Pedro vai responder assim o que eu vou ler com vocês? Porque eu acredito de todo o meu coração que aquele que encontra, quando alguém encontra na vida, de verdade, não simplesmente fala que encontra, mas quando alguém encontra de verdade algo em sua vida que tem valor e peso de eternidade, essa pessoa deseja viver isso sempre. Ele não vai querer viver isso só de vez em quando, é sempre. E quando Jesus disse o seguinte, né, para eles, né, daquela hora em diante, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Na tradução mais antiga, que eu também gosto bastante, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, não adianta a gente viver essa vida e andar essa vida cheio de coisas para o lado de fora, carregando dentro da gente o vazio de Deus. Não adianta. Tem muita gente com muita coisa para o lado de fora, mas tem muita gente vazia de Deus. Tem muita gente vazia de Deus. E quando os olhos do homem, e quando eu digo homem, eu digo do ser humano, da raça humana, quando os olhos do homem ele se abrem de verdade, ele passa a enxergar que somente Jesus é a sua necessidade mais profunda. Mas tem que abrir de verdade. Ah não, eu sou lá da igreja do pastor Ivaldo, não resolve nada. Ah não, eu vou de domingo na igreja, todo domingo, não resolve nada. Ah, eu vou para a Santa Ceia, eu só vou na ceia, mas eu vou. Como um bom religioso, eu vou. Toda Santa Ceia eu estou lá, nos outros dias não dá para ir, mas eu vou. Não resolve nada. Ah não, eu sou um pouquinho mais aplicado, eu vou nos cultos de oração. Se for só vir, não resolve nada. A grande questão é que Jesus ele olha para você, ele olha para mim e ele faz um diagnóstico, ele tem um diagnóstico, ele faz como se fosse uma ressonância divina dentro de você. Ele não é raio-x, não é tomografia, é uma ressonância divina, é mais apurado o negócio. Ele vai e ele faz. E aí ele descobre o que você tem aqui, o que você carrega em relação a Deus. Ainda que eu venha com muitos disfarces, ainda que eu simule muitas situações, ele está olhando e está dizendo assim, eu conheço você, Cássio, eu sei quem é você. Ele olhou para os judeus e falou assim, vocês estão buscando coisa errada, vocês estão buscando sinais. E sinais, ou sinal, eu aprendi uma coisa, que o sinal, ele aponta para um lugar. E tolo é aquele que fica olhando. E aí diz que tem um... Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo o seguinte, olha, essa minha declaração é uma declaração que abre as portas da possibilidade para que você coloque uma coisa na tua cabeça. É isso que você tem como possibilidade de crer que eu sou o pão da vida. Você vai pôr os pés na eternidade. E começa agora. Começa hoje. Esse é o único caminho. Porque o texto de João, no capítulo 6, eu já vou começando... correr para acabar aqui, né? O versículo 54 ao 57 diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí eu concluo, gente, a minha conclusão, e eu falava para os meus irmãos pela manhã, eu termino sempre assim, né? A minha oração
A minha oração é que eu possa declarar todos os dias da minha vida. Quantos dias? Todos. É a minha oração, é o meu desejo. Eu espero que eu não mude nunca, mas que eu possa declarar todos os dias para Jesus, para Deus, que não existe nenhum lugar no mundo, por mais lindo que seja, por mais belo que seja, por mais aprazível que seja, não existe nenhum lugar no mundo, que se compare com a alegria, com o prazer e com a satisfação de ter encontrado a eternidade nele. Não existe, não existe. E ainda que você faça uma viagem para dentro de você, ainda que eu faça uma viagem para dentro de mim, ainda que eu faça uma reflexão, que a Bíblia nos ensina a fazer isso, conversar com a gente, alma, por que você está assim? E ainda que eu faça uma viagem para dentro de mim, e nessa viagem que eu faça para dentro de mim, eu encontre ali naquele lugar, em algum cantinho, eu encontro paz, eu encontro um lugar bem gostoso, na quietude da minha alma, um silêncio que me traz paz. Ainda assim, se eu não comer do pão da vida, eu não conseguirei ter acesso à eternidade. A minha oração também, queridos, pode vir, pastor, eu já vou terminar. A minha oração também é que eu não me iluda e que eu não me distraia com os pães do mundo, os pães da vida, que não é o pão da vida, com os pães da vida, do mundo, o sucesso, de repente no trabalho que não tem pecado nenhum. Lembra que eu falei que não tem pecado? Você comprar uma casa nova, lembra que eu falei que não tem pecado nenhum nisso. Deus, Ele te dá as coisas, mas que eu não me iluda, que eu não me distraia, que eu não perca a referência e deixe de lado aquilo que importa, mas que o meu coração se preocupe e se ocupe daquilo que importa. Chega um momento na vida da gente, meus irmãos, que a diferença que vai fazer é se eu tenho ou se eu não tenho Jesus. Se eu como do pão da vida ou se eu não como do pão da vida. Portanto, eu também oro para que eu não venha desprezar esse pão que desce do céu. Pão que mata a fome. Pão que mata a fome. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente. E que a gente sempre vá na direção desse pão, constituído de vida eterna. Porque quem come desse pão vai viver para sempre. Em nome de Jesus, amém? Pastor Ivaldo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Canta, igreja. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e todas as vezes que beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo está comendo o seu próprio juízo. Eis a razão porque há entre vós, número 1, muitos fracos, número 2, muitos doentes, número 3, muitos que já morreram.
Quando você está fraco e você não se alimenta, você adoece. Quando você adoece e não se alimenta, você enfraquece mais ainda. Inevitavelmente você vai morrer. Então uma igreja não pode se dar ao luxo de não participar do corpo de Cristo, porque se não for assim vai enfraquecer. E se enfraquecer vai adoecer. E em adoecendo, uma igreja inevitavelmente estará morta. Neste momento, eu quero consagrar estes elementos que simbolicamente representam o corpo e o sangue do precioso Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. E neste momento, eu quero que você curve sua cabeça, põe a mão no seu coração e ore comigo. E tenha disposição de conectar-se com o Deus da eternidade, o nome dele é Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós colocamos o nosso pé na eternidade quando nós temos intimidade contigo, quando nós nos conectamos contigo através do teu corpo, através do teu sangue. E por conta disso, nós estamos hoje como igreja reconhecendo a nossa total dependência, 100% de dependência. A igreja não pode estar descolada, a igreja não pode estar divorciada do Senhor. De maneira alguma as nossas vestes sejam alvejadas no sangue precioso de Jesus Cristo. E nós tomamos parte deste corpo agora. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de atuação neste auditório. Entra agora nos corredores, entra agora nos vãos da cadeira, entra agora nos corações, entra agora nas mentes, entra agora nos corpos, entra agora nas famílias. E que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Nós te recebemos e temos intimidade contigo agora em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Se você tem intimidade com Deus, está em unidade com o seu irmão e principalmente com o Senhor Jesus, seja bem-vindo à eternidade. Conecte-se com o corpo do Senhor Jesus Cristo e permita que o Espírito Santo flua com poder neste auditório em nome de Jesus. Amém. Tu és digno de tudo.
Amém, Jesus. O nosso coração, ele se alegra diante da tua presença. Glória a Deus. Ah, Senhor, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida, Jesus. Glória a Deus. Tome nossas vidas na tua presença, Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos tanto Glória a Deus. de ti, Jesus. Mas eu sei que tu és um Deus que não nos abandona jamais. A minha oração é por todos nós, Senhor. A começar nesse altar, pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos que Glória o Senhor colocou no caminho deles e o Senhor investiu de autoridade para fazer a tua obra. Que a gente possa sempre desejar o pão que desceu do céu. Que a gente se alimente desse pão, Pai. Nós precisamos desse pão. Abençoe esses teus filhos que aqui estão, cada um deles, cada vida, cada pessoinha que está aqui, que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te peço que o Senhor nos abrace, que eles sintam o teu poder, que eles sintam a tua graça. Amém. Que o Senhor os alimente como o Senhor também nos alimentará. Amém. Que seja cura, que seja remédio, que seja Amém. unção, que seja a tua vida em nossa vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Tomai todos e comei em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Te exaltamos. É um momento de intimidade da igreja com Jesus. Você pode glorificar, pode falar em línguas, pode pular, pode chorar, pode deitar. Momento de intimidade da igreja com Jesus. A igreja glorificando, a igreja exaltando, a igreja adorando a Deus. Vamos ministrar sobre a igreja. Vamos passear pelos corredores da igreja. Vamos passear pelo corredor da igreja. Isso. Levanta a Deus agora um clamor, igreja. Levanta a Deus agora um clamor. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo. O clamor da igreja, o clamor da igreja que clama pelo noivo que certamente voltará para buscar a sua igreja. Aqui estamos nós, Espírito Santo, enche do alto da cabeça até a planta dos pés, de maneira que possamos exalar o bom perfume de Cristo onde quer que formos. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos, Espírito Santo. Vamos ouvir a igreja cantando. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Teu Espírito, Senhor, repouse em cada precioso coração, não somente hoje, mas por todo sempre, e explode dando glória para Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe.